Shalom, shalom, Adonai. Boa tarde a todos. Hoje eu quero deixar uma passagem para nós estarmos meditando, que está em Romanos 12, capítulo 1, que fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, não tem como eu ler essa passagem falando sobre o sacrifício e eu não lembrar de Cristo, né? E nós vamos lembrarmos de Cristo Jesus, do que Cristo Jesus fez por nós. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus, capítulo 9, versículo 11, fala o seguinte: o verdadeiro sacrifício. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entregou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha expangida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, e purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Então, irmãos, aqui fala, né, irmãos, que as pessoas ofereciam animais, bodes, bezerros, ofereciam animais para a expiação dos pecados. E a palavra do Senhor fala: quanto mais o sangue de Cristo, né, vos purificará de todo o pecado. E a palavra fala que purificará a nossa consciência. A nossa consciência, irmãos. Então não basta, irmãos, a gente simplesmente levar um animal a ser morto, como o povo fazia antes de Cristo. Hoje em dia a gente não faz isso mais. Mas antigamente as pessoas levavam animais para o sumo sacerdote matar os animais para expiação dos pecados. Então, um animal, ele levava sobre si os pecados das pessoas. E a palavra está falando, se através de um animal, né, as pessoas elas eram consideradas como, o pecado delas era como se fosse coberto, quanto mais o sangue de Cristo, que nos purificará. Então o sangue de Cristo, ele não só cobre os nossos pecados, mas o sangue de Cristo, ele veio, irmãos, para nos lavar, para purificar a nossa mente, para nos dar acesso ao Pai. Hoje eu não preciso de um sumo sacerdote para expiar pecados meus uma vez ao ano. Hoje eu tenho acesso ao Pai, porque nós temos um sumo sacerdote que reina eternamente nos céus, e é Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele abriu um acesso a nós. Hoje o véu foi rasgado. Hoje qualquer pessoa, irmãos, por mais pecador que seja, por mais falho que seja, se orar a Deus de todo o coração, ele tem acesso à presença de Deus, ele tem acesso ao Pai. E nós somos chamados, irmãos, aqui nessa terra, vós sois chamados como nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis aqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos resgatou, irmão. O Senhor nos salvou, Cristo Jesus nos salvou. Cristo Jesus nos purificou, Cristo Jesus nos restaurou, nos tirou dos vícios, nos tirou da prostituição, nos resgatou desse mundo. Nós éramos como ovelhas desgarradas.
E Cristo Jesus se compadeceu de nós. E Ele nos chamou. E se o Senhor nos chamou, irmãos, nós temos que adorar Ele. Nós somos feitos, irmãos, para adorar a Deus. Nós somos feitos, irmãos, para oferecer, irmãos, a nossa vida em sacrifício. Eu não preciso de matar um animal. Eu não preciso de matar nenhum bicho para me ter acesso a Deus. Mas a minha vida tem que ser oferecida ao Senhor como um sacrifício vivo. Então eu tenho que de bom grado me oferecer a Deus, oferecer a Ele um culto ao Senhor Jesus, um culto que agrada a Deus, oferecer a Deus ofertas de louvores. E tudo que nós ofertamos, irmãos, e oferecemos a Deus, ou Deus aceita ou Ele não aceita. A palavra fala sobre Abel e Caim. Os dois ofertaram a Deus. E Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Porque antes de Deus aceitar uma oferta, Ele sonda o coração do ofertante. Como está, irmão, o teu coração? Como está o meu coração mediante a Deus? Nosso coração tem sido um coração puro? Porque do coração, irmãos, procede os maus pensamentos, a inveja, a lascívia. Do coração procede toda a maldade, irmãos. Que nós venhamos pedir a Deus: sonda-me, Senhor, e me conhece. Examina-me, Senhor, esquadrinha-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E que o Senhor venha purificar, irmãos, o nosso coração. Nós venhamos pedir a Deus para nós termos um coração puro. Por mais falhos e pecadores que nós somos, irmãos, mas que o nosso coração venha ser um coração puro, um coração, irmãos, aonde nós aceitamos a correção, aonde, irmãos, nós aceitamos e ouvimos a voz de Deus. Se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não endureça o vosso coração, porque o Pai corrige aquele que o ama. Se o Pai está nos corrigindo, se o Pai está nos exortando, é porque Ele nos ama. E se o Pai ama, Ele corrige, Ele exorta, Ele chama para perto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, e como a gente oferece a Deus, né, um sacrifício? Como a gente vai ofertar a Deus? Ofertar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a nossa vida, irmão. É desde o momento em que eu acordo, eu já estou ofertando a Deus um culto. É desde o momento, irmãos, que você está na sua casa fazendo uma comida, fazendo uma comida para os seus filhos, para o seu marido. É desde o momento que você está lavando uma roupa, que você está em seu trabalho. É desde o momento que às vezes você está viajando ou você está na igreja em comunhão junto com os irmãos. O nosso culto a Deus é 24 horas por dia, irmãos. Não é simplesmente quando eu estou na igreja eu cultuo a Deus. Não. A gente cultua a Deus, irmãos, em casa, no secreto, na oração, em buscar ter uma vida santa, em buscar ter uma vida que agrada a Deus, em buscar a andar conformidade à palavra de Deus, em andar em retidão, em andar em santidade. Eu não estou aqui pregando, irmãos, é que nós vamos ser santinhos, colocar a aurora na nossa cabeça, não, irmãos. Ninguém aqui é perfeitinho, vai falar que sou aqui perfeitinho sem nenhum pecado, não. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que buscar, irmãos, a andar em uma vida que agrada a Deus, em andar em santidade. Qual cheiro nós temos exalado, irmãos? Nós somos verdadeiramente o bom perfume de Cristo? As nossas atitudes têm subido até o céu como um bom perfume? Ou nós estamos exalando um cheiro mau, um cheiro de pecado? Porque a palavra de Deus fala: nós, o que somos salvos, somos o bom perfume de Cristo.
E para os que perecem, para esse sim, cheiro de morte. Qual cheiro nós temos exalado, irmão? Qual perfume nós estamos exalando? Nós temos exalado. As pessoas têm visto Cristo em nós. A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso tempo de comunhão com Deus tem subido aos céus. Deus tem recebido aquilo que a gente tem ofertado a Ele. Que nós venhamos meditar nisso, irmãos. Continuando o versículo. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, a palavra fala para nós não nos conformar com este mundo. Eu não posso me amoldar com este mundo. Nós temos que andar, irmãos, contramão ao mundo. O mundo, ele tem uma forma. E nós não temos que caber na forma do mundo, irmãos. Porque nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos que nos amoldar no molde de Cristo. Se nós temos que buscar uma forma, buscar ser parecido ou moldado, porque nós somos chamados vasos de Deus. E se nós somos vasos, nós somos moldados. Nós somos lapidados. Mas quem nos lapida, quem nos molda é Cristo. E Ele faz o vaso. E a palavra fala que há uns para as honras e há outros que é para desonra. Qual vaso nós temos sido, irmãos? Que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos lapidar. Para fazer vaso, irmão, o vaso tem que ser amassado. O barro é amassado, é prensado, é levado no fogo. E muitos vasos se quebram, irmãos. Quando é levado no fogo, a temperatura é muito quente, muitos vasos não suportam, o vaso se quebra. Mas se nós nos quebrarmos, irmãos, que seja na mão do oleiro, porque ele tem poder para quebrar o vaso e fazer um vaso novo de novo. E que nós venhamos ser um vaso, irmãos, um vaso para a glória de Deus, um vaso para a honra de Deus, um vaso, irmãos, para serviço de Deus, para glorificar ao nome do nosso Senhor, para que nós venhamos anunciar Cristo, irmãos, anunciar as boas novas, ser usado por Deus. Isso é uma honra, irmãos. Servir a Deus é uma honra. Nós tão falho e pecador como somos, irmãos, e Deus confiar em nós, irmãos. O que tem mais de precioso nesse mundo é as almas. Deus confia nas nossas mãos, irmãos. Nós poder fazer o isso, de nós podermos pregar, de nós podermos anunciar, de nós podermos ajudar o nosso próximo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Então que eu não venho, irmão, pensar que eu sou mais que alguém, que nós não venhamos pensar que nós somos superior a ninguém. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que há muitos membros no corpo de Cristo. Vamos acompanhar comigo sobre a unidade na diversidade. Fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. Fala assim: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho?
Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, irmãos, há diversidade, né, de membros no corpo. Eu sou parte do corpo de Cristo, como os irmãos também é parte do corpo de Cristo. E nós precisamos de um dos outros. Nós necessitamos de um dos outros, irmãos. Continuando a passagem. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exista misericórdia, com alegria. Então, irmãos, há diversidade de dons no corpo de Cristo. Há diversidade de ministérios. A um Deus deu, né, a palavra do conhecimento, a outro Deus deu o dom de profecia, a outro Deus deu o dom da cura. Deus repartiu os dons, irmãos, com cada um de nós. E Deus também reparte talentos, irmãos, conosco. Tem uma passagem que fala em Mateus 25, no versículo 14 e 30, fala sobre a parábola dos talentos. E lá fala que Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Cada um conforme, irmãos, a sua capacidade. E o Senhor, Ele repartiu. Ele deu os talentos para aquelas pessoas. E a parábola fala, irmãos, que o que tinha 5 talentos granjeou e conseguiu mais 5. O que tinha 2 talentos também granjeou e conseguiu mais 2 talentos. E o que tinha 1 talento, ele escondeu os seus talentos. E a parábola fala que o Senhor, Ele veio e prestou contas daqueles talentos. E os que tinham multiplicado o talento, o Senhor falou: servo bom e fiel, foste fiel, né? Ao pouco sobre muito te colocarei. E aquele que tinha escondido seu talento, ele recebeu uma repreensão, irmãos. E a parábola ali fala: lançai o servo inútil, né? O servo mau no inferno. Então, irmãos, os dons e os talentos que Deus te deu, ou seja, o dom natural, ou seja, dom concedido através do Espírito Santo de Deus, que quando a gente recebe o Espírito Santo, Deus, Ele concede também dons para as pessoas, porque a seara é grande, irmãos. A palavra de Deus fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E a palavra do Senhor fala que eis que os campos já estão brancos. Desde Cristo, irmãos, o campo já está branco para a colheita. Então o Senhor, Ele nos chama e Ele nos dá ferramentas para que a gente venha usar na obra dEle. E o Senhor vai prestar contas de nós. O que você fez com o que eu te dei? E os talentos e os dons que eu te dei? Você tem exercido? Você tem ajudado as pessoas? Você tem usado o talento que eu te dei? O que você tem feito, irmão? Com o dom, o talento que Deus te deu. Você tem escondido esse talento? Ou você está usando esse talento para a glória e honra do nome do Senhor Jesus? Porque um dia nós vamos prestar conta, irmãos, do que Deus nos deu. E o que Deus dá, irmãos, não é para mim. Se Deus dá um dom de cura para uma pessoa, é para você curar uns doentes. Você vê que um dom serve o outro? Se Deus dá um dom de discernimento de espírito, é para que quando tiver algo dentro da igreja,
demoníaco dentro da igreja, essa pessoa que tem o dom de discernimento, ela se posicionar. Se Deus te deu um dom de profecia, é para você profetizar na vida do teu irmão, mas é para profetizar a palavra de Deus, é para profetizar a verdade, não para inventar as coisas. Então, irmãos, quando Deus dá algo para nós, é para nós servirmos ao próximo. É para a gente fazer algo para o próximo, servir com amor, servir com zelo, servir com dedicação, servir com temor, porque nós vamos prestar conta de tudo a Deus. Deus, ele vai querer saber depois do que a gente fez com o que ele deu para cada um de nós, irmãos. E trazendo, irmãos, para nós, né? A passagem também fala, irmãos, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Então o Senhor fala também, irmãos, que nós devemos, irmãos, fazer tudo com amor. Fazer tudo com amor, irmãos. Se meu irmão, tropeça, ou se meu irmão se machuca, a palavra fala que o corpo todo sofre. Se um padece, se um sofre, nós todos sofremos. Assim a palavra do Senhor fala. E nós vamos pedir a Deus, irmãos, para que venha transformar a gente, para que venha lapidar a gente, para que a gente venha ser unidos, unidade, unidos, unânimes, unidos em amor, unidos em Cristo, unidos em um propósito, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Que não haja, irmãos, a divisão entre nós. Que não haja, irmãos, mas que nós venhamos andar e caminhar um do lado do outro, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Nós precisamos, irmãos, um dos outros. Nós necessitamos um dos outros. Não tem como, irmãos, nós deixarmos de congregar. Você falar assim, eu vou congregar na minha casa sozinha. Não existe isso. Nós fomos feitos para estar juntos, um com os outros. Uma chama, irmão, ajuda a outra. Uma brasa esquenta a outra. Glória a Deus. Essa, irmãos, é a passagem que eu quis deixar aqui hoje, para a gente estar meditando. É uma breve passagem, mas que nós venhamos meditar nela.